Boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Quero estar deixando uma saudação para todo o povo de Deus, toda a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. Os cristãos, também para os evangélicos, para você que é amado irmão em Cristo, aqueles que ainda não é amado em Cristo, irmão em Cristo, mas que ainda virão a ser, que a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, venha estar alcançando cada vida, cada amado amigo e irmão que está aí nos assistindo. Eu sou o pastor Ezequiel por chamado, um chamado pastoral dado pelo Espírito Santo. Tá? Já expliquei sobre essa questão em alguns dos meus vídeos. E, infelizmente, tem pessoas que, muitas das vezes, só querem seguir aquilo que o homem acha que foi dado pelo homem e esquecem que tem um chamado de Deus, chamado espiritual. Eu não tenho nenhum problema em quem não quiser honrar meu chamado, porque quem não honrar meu chamado não vai estar desonrando a mim, vai estar desonrando aquele que me chamou, aquele que pré-ordenou, que predestinou, entendeu? E, enfim, mas só para deixar claro, que existe aqueles que são levantados pastores pela igreja, que ele entra como visitante, depois vira membro, depois vira obreiro, depois vira diácono, presbítero, e é levantado e ordenado pastor. E tem aquele que é levantado direto pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo não quer que ele seja ordenado por pastor, por homem. Ele já é levantado direto pelo Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo de Jesus não tem autoridade para quebrar protocolo, porque tem algumas pessoas que insistem que só pode ser desse jeito. Paulo mesmo ele teve que brigar pelo seu chamado, porque não queria aceitar. Até que o Espírito Santo começou a mostrar quem era Paulo na vida, quem era Deus na vida de Paulo, quem era o Espírito Santo na vida de Paulo, até para o próprio Pedro, exortando o próprio Pedro. Aí, no instante, eles se acalmaram, desceram do salto e entenderam que quem resolve é o Espírito Santo, quem resolve é Jesus. Entendeu? E Jesus, quando ele chega lá, se você for ver aqui, ele quebra protocolo. Quando ele passa, ele para aquele cortejo fúnebre, no filho da viúva de Naim, ele bota a mão assim, ele para. Até o dia de hoje, você para atravessar a rua, botando o pessoal para atravessar uma rua do céu, se não tiver sinal, você para, o carro aqui na Vermont, você bota a palma da mão assim, e quem tem carteira habilitada, quem é habilitado sabe que aquele movimento, aquele sinal é para que pare. De um lado para o outro, para que um animal, uma criança, um idoso, um cego atravesse a rua em segurança. Então, ele botou a mão na frente do cortejo, do esquife, ali do caixão, e imediatamente pararam. Aquilo ali era uma heresia. Quem poderia fazer aquilo ali? Porque não se podia fazer isso. E até o dia de hoje, quando se passa um cortejo, até o dia de hoje, todo mundo para ficar com medo. Deixa passar. Nenhum carro quer ficar atrás daquele cortejo ali. Quer seguir aquilo ali. Espera tomar distância para poder ir. Ninguém quer passar na frente. Todo mundo fica e espera passar. Até hoje é assim. O pessoal com medo mais da morte do que de Jesus. Entendeu? Que venceu a morte por nós. Então, é desse jeito. Jesus quebra lá aquele protocolo, Quando ele pega ali, a gente vai achar em Lucas, Em Lucas 15. Em Lucas 7, no caso, Em Lucas 7. Em Lucas 7, do 11 ao 17. Lucas 7. Os amados irmãos possam abrir. É só uma minuta, só para botar, quebrar umas paradigmas aqui e esclarecer mais uma vez esse ponto aqui. Lucas 7, do 11 ao 17. A ressurreição do filho da vida daí. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, este saía, se aproximava da porta da cidade. Este saía o único de uma turma. E grande multidão da cidade ia com ela. Na porta ali, nem podia entrar, nem podia sair, na porta.
E vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, reparando-os que eu conduzia, disse, jogue, eu te mando, levanta-te. Saltou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta profecia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse protocolo que ele quebrou. Deus, ele quer o protocolo, ele chama quem ele quer. A palavra de Deus diz que ele, a misericórdia dele alcança quem ele quiser, ele levanta quem ele quiser. Tem os protocolos da igreja? Tem. Mas ainda dentro dos protocolos da igreja, ele quebra protocolo. Cornélio, ele não era judeu, ele era grego. E Pedro não queria batizá-lo, mas o Espírito Santo mandou 2 homens ir lá na casa do Simão Curtidor. Ele mandou o quê? Ó, desce que tem 2 homens que vêm aí e vai com eles, que foi eu que os enviei. Ele foi lá para batizar Cornélio. E chegou lá, não foi só Cornélio, não. Ele teve que batizar Cornélio e teve que batizar a serva, todo mundo aí, pessoa do Espírito Santo sobre todos eles. E ele não ordenou Cornélio a nada, não, mas todos receberam o Espírito Santo. O batismo na água, o batismo de João, para o arrependimento. Mas Cornélio já estava purificado, porque enquanto ele orava, o anjo estava ali do lado tomando conta. Entendeu? Então, outras falando essas coisas, para que fique claro essa questão aí, que as pessoas ficam aí, às vezes, meio espantadas, quando eu falo que eu sou pastor por chamado. Né? Atos 15, 16 e 18, né? Nós vamos encontrar exatamente esse passo aí. Atos 15, do 16 a 18. Nós vamos encontrar aqui, em Atos 15, do 16 ao 18. Cumpria-se estas coisas, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tenho sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgou eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem em Deus. Mas escreva-lhes que se abstenham de contaminações de ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ele fala aqui, pelos gentios, ele como apóstolo dos gentios. Ele teve que defender o seu chamado várias vezes, entendeu? Até teve que exortar Pedro, tá? E nós podemos achar em várias partes das Escrituras, também em Filipenses, também 3, Filipenses 2, 21, e Filipenses 2, 21, também nós vamos encontrar aqui, só para a gente já vai começar, Filipenses 2, 21. A igreja de Filipe, no caso, né? 162, vamos ver aqui. Filipenses 2, 21. O que a gente vai encontrar aqui? Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Então, logo tenhais eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro a vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele salve a todos vós, e estáis angustiados, porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vindo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre o homem como esse, e honrai. Tá vendo? Tem que ter honra, quem tem honra. Homem como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a nossa carência e o socorro. Né? Tá vendo? Então, temos que dar honra a quem tem honra. Então, eu não me preocupo quem não honra meu chamado, não. E quem não honrar meu chamado, não vai estar desonrando a Deus que me chamou. Agora, eu compreendo que existe dentro aí das normas e diretrizes das denominações os seus estatutos, seus regimentos internos, as associações de pastores, que até em 1976 não tinha nada disso, agora tem, criaram faculdade de teologia para ganhar dinheiro, para fazer um dinheiro, também não sou contra quem quiser estudar, criaram seminário para dar dinheiro para seminário, também não sou contra seminário, mas seminário não forma pastor, forma seminarista. Conferência, forma conferencista. Faculdade de teologia, forma teólogo. Quem forma pastor é o Espírito Santo. Vamos a Efésios 4:11. É para poder a gente acabar essa dúvida logo. Algumas pessoas, de repente, não leem bem a Bíblia, não procuram ler, estudar, e depois, às vezes, no culto, fica falando besteira, querendo exortar uma coisa, porque ensinaram de um jeito e não vê que Deus tem várias maneiras de se manifestar. Tá? Então, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para ele mesmo. Não foi faculdade, não foi seminário e nem a igreja. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo, Jesus. Né? Então, vamos descer um pouco aí essas denominações, com esse autoritarismo aí, que só pode ser ordenado por pastor, é ordenado quem deu determinar que é. Quem determinar que vai dar o chamado, independente de ser ordenado por denominação, por pastor, vai ser, porque é o Espírito Santo que testifica. Se não é chamado de Deus, não tem testificação. Procura saber do ministério da pessoa, as pessoas que são usadas, que ele é usado por Deus na vida dessas pessoas, se testifica, antes de ficar duvidando do chamado para não blasfemar contra Deus. Não ficar recalcitrando contra Deus, como Paulo fez e acabou cego. Né? Então, vamos prestar bem atenção. Tá? Quem avisa, amigo é. Eu não estou aqui querendo chamar nem exortar ninguém, não. É só chamar a atenção para que a pessoa tenha mais responsabilidade no seu discernimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Entendeu? E nós vamos agora aqui a parábola da dracma perdida, em Lucas 15. Hoje é o 6º culto que nós estamos tendo da parábola da dracma perdida. Em Lucas 15, nós vamos ler o texto e depois nós vamos falar do tema. O tema de hoje qual é o tema, Varoa, Levita Lola? Só um momento, eu peço até desculpas aos amados irmãos, é porque eu estou compartilhando aqui para todos os outros irmãos. Mas é o 6º culto da campanha das 10 dracmas perdidas. Lucas 15. O tema é guarde o que é seu. Guarde o que é teu. É teu. Isso, são dracmas perdidas. Nós explicamos o que são dracmas perdidas lá no primeiro culto, né? Era um costume que tinham as mulheres, que tinham as dracmas na cabeça, tinham 10, e cada dracma representava uma virtude. Quando ela era casada, era uma mulher casada, tinha a virtude de ser esposa fiel e honrosa, e honrada. Né? E quando era ainda jovem, era virgem, era honrada e honrosa. Entendeu? E assim as outras virtudes, né? Enfim, cada um lá de acordo com as suas ordenanças. Né? E quando ela perdia uma daquelas dracmas, que ela saía sem uma das 10 dracmas, o que acontecia? Né? Havia um bafafá, um murmurinho. Um murmurinho, entendeu? Então, elas ficavam ali procurando a dracma. Então, vamos aqui.
Então, lhe prospôs Jesus essa parábola. Lucas 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que... da dracma perdida, perdão, amados. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo achado, reúne-se amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que igual modo, há júbilo nos céus diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, hoje nós vamos falar qual é a dracma hoje. Hoje o Senhor traz para mim uma palavra que ele vem dizer em Apocalipse 3, eu até peguei sobre isso hoje lá no culto na igreja. Rei da Glória, aqui na antiga Rua Olinda, em Olinda, Nilópolis, Rio de Janeiro. Pastor Vitor Claque, dirigente, diácono Henrique, né? E a diaconisa, esposa dele, Fabiana. Estava eu, minha esposa, a diaconisa Margarida, e a levita Luana no culto. Então, em João, em Apocalipse 3:11, mas eu começo no 7. Desculpa, tá, Márcio? A palavra vem nos dizer assim: ao anjo da carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, porque costumavam dizer muito, crente de Filadélfia, crente de Laodiceia, fazendo menção de que a igreja de Filadélfia era perfeita. E, na verdade, ela até era forte, mas não era perfeita. Veja o que ele fala sobre a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, esta coisa diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés. Conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, perseverança, também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, a provar. Tá vendo? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Ao vencedor fazê-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvido, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito da igreja. O novo nome de Jesus é Verbo de Deus. Está lá em Apocalipse, está no finalzinho do Apocalipse, você vai encontrar. O seu novo nome é Verbo de Deus. Né? Tenta achar essa outra. No meu celular, você está aí. É o novo nome de Deus, de Jesus. Apocalipse, o novo nome do Senhor. É Verbo de Deus. Então, aqui está falando que guarda o que é seu. Então, o título desse tema de hoje está aí, né? O título da pregação é Dracmas Perdidas. O título do tema é guardar o que é teu. Ou seja, guarda o teu segredo, para que ninguém quer ninguém. Ninguém é o diabo. É o sem teto. É o sem cara descamisado. Ele é sem teto, ele é sem poder, ele é sem vergonha, entendeu? Ele é sem dinheiro, ele é sem poder, ele é sem nada. Entendeu? Ele é ninguém, né? Porque nós somos alguém para Deus. E habitarei por longos dias na terra dos viventes. Nós somos seres viventes quando estamos em Cristo. Nós que outrora estávamos mortos para Deus, né? Jesus veio e nos reconciliou a Deus, nos fazendo vida, né? Para que nós tenhamos luz em nós mesmos, para que sejamos o sal da terra, né? Para que façamos as mesmas obras que Ele e ainda maiores, né? Então,
mas para o quê? Para aqueles que estão nele. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo, porque quem está em Cristo vive. Se ele morreu por nós, e nós morremos junto com ele, a cada dia. E se ele ressuscitou e ressuscitou, nós ressuscitamos também a cada dia com ele e nele. Então, nós somos seres viventes na terra do nosso Deus. Então, nós somos alguém para Deus. O nosso nome, como está escrito lá em Apocalipse, ele escreve no livrinho e jamais tirará de lá. Então, lá quando Deus abre o livrinho da vida, o nosso nome está lá. Nós somos alguém, nós não somos ninguém. Quem é ninguém? Quem é ninguém é o diabo. Quem é ninguém ele é o indigente. Ele é o ninguém. Aquela pessoa que morre sem um documento, sem um familiar, sem nada, na face da terra, para reivindicar o corpo dele, ele é enterrado o quê? Como um Zé Ninguém, como um indigente. Não é? Como um indigente, não é isso aí? Porque ele não é ninguém. Para o governo, nem para a sociedade, não é assim? Mas todo cidadão, por mais humilde que seja na sua condição socioeconômica ou sociocultural, se ele vier a falecer, se tiver um parente que seja, ele tiver um documento, nem que seja um registro de nascimento, vai estar lá constando lá, no livro lá do obituário, o nome dele. Né? Vai estar lá, registrado lá, nas autarquias cartoriais, né? O óbito dele. O hospital vai ter que expedir o óbito para ser lavado e cartório lá no cemitério, na Santa Casa, porque ele é alguém que foi enterrado ali, não é um indigente. Entendeu? Agora, aqueles que estão mortos para Deus, Deus considera como ninguém. Por quê? Porque são instrumentos de quem? Instrumentos do diabo. O diabo é ninguém, é o pai do ninguém, é o pai da mentira. Segunda Tessalonicenses, ele fala, né? E este é o caráter do homem da iniquidade, né? Que fará maravilhas, prodígios de sinais de maravilhas de mentira. De mentira, tudo ilusório, tudo mentira. É o que o mundo oferece aí. A falsa sensação de paz. Mas quando vem a tempestade, aquela tua paz desmorona, você entra no desespero e sai correndo no primeiro vento ruim que aparece, sai correndo na primeira chuva forte que aparece. Quantas vezes você está na rua, cai aquela chuva forte, de repente, você vê as pessoas começam a sair correndo. Eu não corro, eu continuo deixando me molhar, é chuva de graça. Se não for da parte dela, não vai poder me fazer nada. Entendeu? Mas é comum tu ver isso. Entendeu? Eu não sei por que corre desse jeito. Que é de papel, vai de açúcar, vai de sal, vai derreter. Vai derreter, vai molhar. Não, eu não corro, não, deixa cair. Eu só procuro me abrigar a questão de raios. Mas ainda assim, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Você está entendendo? Mas o ninguém não. Então, ele fala, guarda, que é para que ninguém tire a tua coroa. Então, muitas das vezes, tem muitos varões, muitas varoas, muitos pastores, muita liderança de ministério, que não tomam posse das suas bênçãos, porque quando o Senhor anuncia a bênção, ele já sai comentando com todo mundo. Ou quando ele está passando por uma fase com um problema, ou ele tem uma revelação de sonho, ou alguém faça uma revelação para ele, uma profecia, que é algo que não é bom para ele, ele sai caçando de casa em casa, um monte de igreja, em consagrações, buscando achar aquela revelação, a interpretação daquilo aí, para saber se é de Deus, se vai acontecer mesmo ou não. E aí, nisso aí, ela acaba passando aquele problema dela, de igreja em igreja, com um monte de pastor, com um monte de pastor, e é tudo com o inimigo das nossas almas, que está aí de redor, quer ir lá e bloquear, ou para poder botar mais fogo, para acender ainda mais o braseiro, entendeu? Para te queimar mais, para destruir mais aquela pessoa, ou se for bênção, é para botar um laço para ela tropeçar e cair, e não tomar posse da bênção. Você está entendendo? Então, é mais ou menos por aí desse jeito. Então, você tem que tomar cuidado com o que vem na tua vida e com quem você entrega aquilo que é teu, aquilo que é teu segredo, aquilo que é tua bênção, né? A chave do teu carro, a chave da tua moto, aquilo que você empresta, e como você empresta, em que circunstância você empresta, para que finalidade você empresta, ora antes, se for para outra finalidade, que não seja aquela a qual você falou, comentou para você que iria fazer, o Senhor vai estar no controle. Eu não estou dizendo para você ser egoísta, não compartilhar com o teu próximo, o teu irmão, o teu bem, não. Emprestar um carro para levar alguém no hospital, você não pode ir, ou uma moto para ir na farmácia comprar um remédio, que você não pode ir naquele momento, ou uma bicicleta para ir pegar uma comida, uma janta na casa de alguém, um almoço, entendeu? Porque é longe, está cansado, não está bem, não tem problema não. Mas a pessoa vai falar, aí tu vai lá naquele sentido.
senhor levar e trazer em segurança. Guardar a saída e a entrada. O senhor guarda a minha saída e a minha entrada. Como está lá no Salmo 121. Ah, se a pessoa mentiu para você e foi pegar, usar o teu bem para outra finalidade, quem vai resolver com ela é Deus. Mas o inimigo não vai poder te acusar diante de Deus. Então, temos que ver dessas questões aí. Agora, as coisas que são íntimas, que são pessoais nossas, e assunto nosso com Deus, nem tudo a gente tem que estar entregando, não. Passando muitas vezes, nem para o nosso irmão de casa. Muitas das vezes tem coisas que Deus passa para mim, que eu não posso comentar, ele passa para mim e fala que eu não é para eu comentar nem com a minha esposa. E olha que nós somos uma só casa, nós somos casados no altar. Lá na Igreja Independente, Roma Gonçalves, número 24, Mesquita, Edson Passo, Mesquita, Rio de Janeiro, lá na Chatuba. Tá aqui no Rio de Janeiro, casado no altar, tem irmãos aqui dessa região que foram no meu casamento, padrinho de casamento, pode testificar teu diploma, então tem a certidão aí da igreja, assinado bonitinho, tem um livro de presença, tem os vídeos, e aí, se vocês procurarem no meu canal no YouTube, está lá, os vídeos do meu casamento com a minha esposa Margarida, tá? Casamento do pastor Ezequiel, está lá. Então, o que acontece? Tudo direitinho. Então, eu poderia comentar com ela, mas tem coisa que não, essa é para você. Não é para você comentar com a tua esposa. Ele sabe por que não é para comentar. Ele sabe a intensidade da minha fé, ele sabe a intensidade da fé dela. Porque a fé é de cada um, ela é distinta. Entendeu? Nós somos um no mesmo espírito. Um só corpo, uma só carne, um só espírito. É o mesmo espírito de Jesus. Mas são almas, as nossas almas, elas são distintas. Tanto que Jesus falou que a alma que pecar, essa morrerá. É a alma. Não é o corpo, nem é o espírito. É a alma. Entendeu? Então, ele sabe que a fé é um dom que vem de Deus. Né? Ela não vem de nós mesmos. É um dom de Deus. Fala que nós não vangloriamos, né, da manifestação de Deus na nossa vida, dos nossos feitos. Para que saibamos que tudo que nós temos de produtivo, de positivo em nossas vidas, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Entendeu? Mas a alma é distinta. Bom, aí cada um recebe uma intensidade de fé. Ela tem a intensidade dela, o tamanho da fé dela, da semente mostarda dela. Eu, de repente, a do semente menor, na menor da semente é a mostarda. Mas se tivesse uma menor seria. Aí o irmão aí que está assistindo, de repente, tem uma semente do tamanho do caroço de uma melancia. O outro tem a semente lá, igual de Elia, do tamanho do caroço de uma manga. Está entendendo? O outro do tamanho do abacate. Eu estou pequenininho aqui, tamanho do mostarda. Mas ainda assim, mesmo a semente sendo do mesmo tamanho, ainda tem a intensidade. Você vê que uma semente, ela dá X proporcionalidade de ramos e de frutos. A outra semente, que é da mesma espécie, com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão, pode dar mais ou menos. Então, você não sabe, né, distinguir qual que está mais, quem está menos. Que a fé ela tem intensidade. Jesus fala para Pedro, Pedro, eis que Satanás tem clamado para te peneirar como trigo. Todavia, eu tenho clamado ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Não estavam todos os apóstolos ali junto com Jesus? Não é o próprio Deus junto? Então a fé não teria que ter a mesma intensidade? Mas não estava querendo atacar a intensidade da fé com os outros apóstolos, mas da fé de Pedro, porque a intensidade dele estava mais forte. Então eu queria quebrar que a fé não está mais forte, para que os outros também caíssem. Mas o que Jesus fala? Porém, tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos na fé. A fé dos outros estava fraca. Então, olha só, a fé ela tem intensidade, ela tem força, ela tem dimensão. Então, muitas das vezes, nem para o nosso pai, nem para a nossa mãe, nem para o nosso irmão, nem para o nosso professor, nem para a nossa esposa, nós temos que contar. Tem coisa que é eu e você, é eu e Deus. Tem coisa que é você e Deus. Tem coisa que nem para o teu pastor você tem que contar. Só se o Espírito Santo mandar. Vai lá e pede o discernimento do teu pastor. Tem coisa que é você e Deus. Tem até um louvor falando, eu vou falar para Deus, eu vou chorar para Deus, vou falar para Deus. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Tem hora que tu tem que ser filho mimado. Se pisar no meu pé, eu vou falar com o papai, mas eu não vou falar o meu segredo para você. Está entendendo? Se quiser me botar no banco, bota. Se quiser me tirar da membresia, me tira, mas eu não vou contar meu segredo para você, porque o senhor falou que esse segredo é coisa minha e dele, e de mais ninguém.
Entendeu? Ninguém. Ninguém é o diabo que vai para lá, entendeu? Então, é desse jeito aí. É eu e Deus. Não tem ninguém entre eu e Deus. Entre eu e Deus tem Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, não tem esse negócio de meu Deus e mais ninguém. Não tem mais ninguém na parada, não. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente canta. Onde é que a nossa boca, nossos lábios estão indo? Porque o louvor parece muito bonitinho. Mas quando você vai ver na hora, vai ter um lance ali, que eu já falei sobre louvores aqui. Então, vigiar e guardar o que é teu. Guardar a tua santificação. Guardar os teus lábios na hora de louvar e prestar atenção no que louvor você está louvando. Tem um louvor aí, de um conjunto aí, e ele fala, ele negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Jesus nunca negou a si mesmo. Está lá escrito de maneira nenhuma ele poderá negar-se a si mesmo. Ele é Deus, ele é o verbo de Deus. Ele nunca negou a si mesmo. Ele nunca negou que era Deus, que era filho de Deus. Então, você vê aí, tem vários louvores, então tem que prestar atenção. Você guarda o que é teu. Guarda aquilo que te é dado de sabedoria, que é o particular do papai com você. Você presta atenção com quem você fica contando os teus problemas, as tuas necessidades, para quem você está abrindo as portas na tua casa, para ver as tuas fraquezas. Entendeu? Porque o inimigo das nossas almas está em derredor, procurando a quem possa fazer cair, a quem possa ceifar. Então temos que tomar cuidado nisso aí. Evita, Luana, quer falar algo? Quero sim. Aproveitando a oportunidade aqui para poder estar falando aqui, passando aqui para os amados irmãos que o Senhor tinha pedido, né? A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele, ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome, Apocalipse 3:12. Tá bom, irmãos? 3:12, né? Apocalipse 3:12. Não, o novo nome de Jesus. O justo. Peraí. Não, o verbo de Deus. O verbo de Deus, isso. Tá onde? Tá em Apocalipse, tá onde? Eu só peguei só a parte. Não, eu quero o novo nome de Deus, Jesus. O meu novo nome. Aqui, Apocalipse 19:13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Apocalipse 19:13. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. No princípio ele era o Verbo. Cadê? Qual versículo? Capítulo 19, versículo 13, mas do 11 ao 13. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então... Vou mostrar aqui pro pessoal. Deixa eu virar aqui a câmera. Peraí. Opa. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Muito bem. Aumenta assim, ó. Não, agora dá para ver. Isso. Então, tá aí. Capítulo 19, versículo 13. Mas se você começar no 11, você vai entender todo o contexto. Então, Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz, eu sou o começo, meio e fim. Ele é o começo lá em Gênesis, lá na criação, ele é o fim aqui em Apocalipse, na Magedon. Tem algumas
tem algumas passagens que, no caso, fala a palavra de Deus. E a palavra, ele é a palavra de Deus, ele é a ação de Deus. Né? Nós somos o quê? Nós somos rabiscos da terra. O que acontece? Por que nós somos palavras escritas com escritura de tinta? Carta escrita com sangue. O sangue de Cristo. Por acaso temos nós, uma necessidade de apresentar carta de recomendação, não somos por acaso, né? Escrito como cartas escritas com o sangue de Cristo. Por que não podem reconhecer o chamado? Por que nós temos que ter carteira de reconhecimento? Por que tem que só ser desse jeito? Cadê o diploma de Paulo, de apóstolo? Cadê o diploma de Pedro, de apóstolo? Aproveitando quem também... ordenou Pedro, apóstolo? Pedro era obreiro ali. Qual a igreja que deu Pedro era obreiro? Aproveitando também essa oportunidade, né, para falar dos irmãos. O pastor Roberto Dias está assistindo. Pai do Senhor, pastor Roberto Dias, da Obra da Restauração, nossa amada igreja lá de Mesquita, evangelista Jorge, pastor Nascimento, a Luciana do Sacramento, também lá a Obra da Restauração em Vila Kennedy, pastor Roberto Dias, pastor presidente, a vice-presidente missionária S. Dias do Véu, né? Todos os amados irmãos em Cristo, os amados lá de Rio das Flores também, Obra da Restauração, todos pregação lá de Rio das Flores, né? Em nome de Jesus. A Elizabeth Guimarães Macharepe. Irmã Elizabeth, Valdeci, Val Souza, Varley, todos os irmãos em Cristo, todos que estão assistindo, compartilhando esse alimento conosco. E agora a Dora Ribas. Está assistindo agora. Glória a Jesus. Então, um abraço para ela. Ribas também. Wilson. Obrigado aí pela assistindo e compartilhar esse alimento conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém? Então, cadê o apóstolo, o diploma dos apóstolos de Jesus, de obreiro, de diácono, né? Você vê que o diaconato ele só foi instituído pelos apóstolos depois de algum tempo, porque a igreja foi crescendo em dimensão e não tinha como ele dar conta. Então, eles procuraram levantar, ampliar, né? O diaconato, tá? Os obreiros, diaconato, tá? E os presbíteros, entendeu? E o diaconato, que é o ajudante do pastor, para poder ajudar lá na obra. Entendeu? Mas os pastores em diante, presbítero, profeta, e evangelistas e apóstolos, é o próprio Senhor que dá o Espírito Santo. E ele chama quem ele quiser, ele manda ordenar quem ele quiser. Agora, eu queria ver o diploma de pastor, de diácono, do Pedro, de João, de André, de Filipe, de Paulo, de Timóteo, né, de Lucas. Eu queria o diploma dele para eles, passando por obreiro, depois diácono, depois presbítero, depois pastores. Eu queria ver o segmento, todas as ordenanças. Então, vamos parar de mimimi, vamos ser realistas. Eu não estou desrespeitando de respeitar a doutrina de nenhum ministério de ninguém. Tá? Não quero mexer em nada que foi colocado estatutário e regimento interno, de normas e diretrizes de nenhuma associação. Agora, não estou aqui para me dobrar diante do homem. O seu Espírito Santo pode falar, fulano, já teve uns 3 ou 4 pastores que quiseram me ordenar, e o Espírito Santo disse, não. Já basta para você a minha graça e eu estou testificando na tua vida, na vida daqueles que eu boto para eu tratar através de você, eu estou chamando pastoral. Quem quiser uma honra, depois eu acerto as contas. É por isso que tem uns que caem aí. Quando vê, eu tenho que estar orando, tem que estar clamando aí, porque não reconhece. Porque só quer reconhecer chamado quando é ordenado para o pastor, para agradar o homem, para fazer o bonitinho. Jesus não está preocupado com o bonitinho, não, porque ele não deixa ver por aparência, não. Entendeu? Ele vê o coração, tá? Ele sonda a mente e o coração, ele não vê como que o homem vê. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso aí, que é para poder a gente não blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, não honrando aquele que ele honrou. Está lá em 1 Samuel. Samuel, não se ires nem
irmão, como sacerdote, com o chamado que eu tenho sobre ti, eles não estão desonrando a vocês, estão desonrando a mim. Não fique triste, eles estão entristecendo a mim. Dá um rei para eles. E Jesus, Deus deu o quê? Jesus deu o quê para eles? Saul. Olha o que o Saul fez. O povo passava vergonha 40 dias, por causa dos gigantes. A gente não fez, aproveitando também a oportunidade, tá, pastor? Licença. A gente não posso perder o foco, tá isso é breve, isso é objetivo. Então, tá tendo agora as eleições, né? Mas aí eu não quero falar de política nessa parte aqui, não, minha filha. Eu quero falar da questão do espírito. Ah, entendi. Você me perdoa aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Deixa eu perder o foco aqui. Então, nós vamos ver aqui a questão do guarda que é seu. Então você tem que prestar atenção o que a gente, Deus nos dá em nossas mãos, na nossa responsabilidade, e nas mãos da quem a gente entrega, né? E aquilo que nos é revelado, aquilo que nos é passado em sonho, ou em profecia, ou em revelação, que a gente sai comentando com todo mundo, e querendo saber se é mesmo. Ou você recebe, aceita que aquela pessoa é varão de Deus, é pessoa de Deus, que aquela profecia é verdadeira, e você mata o profeta, mas não mata a profecia, ou então você não acredita em Deus, não vai na igreja, não sai buscando profecia, não recebe. Agora, receber e ficar contando para ver e procurando testificação aqui ali de casa em casa, de alimento em alimento, você vai misturar tudo, entendeu? Então, guarde o que é teu, guarde a tua fé, guarde a tua fidelidade com Deus, guarde a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com o Espírito Santo, a tua comunhão com Jesus, entendeu? Guarde o teu milagre com você, toma conta dele, tenha responsabilidade sobre a tua bênção. Não fica deixando na mão de qualquer um. É um violão, é uma guitarra, é um teclado. Você não sabe as digitais. Tem muito falso crente, tem muitos espíritos enganadores, tem muitos falsos profetas por aí. Aí tu vai emprestando o que é teu, sem saber, achando que é de Deus. Virou uma moda agora que tudo é de Deus, que Deus falou comigo. Tem as pessoas que Deus fala 10 vezes para ela por dia. Para uma delas eu falei, se Deus falasse comigo 1% do que fala todos os dias contigo, eu ia pedir a ele, senhor, não pode me dar o número da Mega Sena todinha para eu ganhar, não? Eu não quero dinheiro para mim, não, só para montar um monte de albergue aí, para recolher esses desvalidos da rua aí. Eu não quero ficar com nenhum centavo, não. Mas como o senhor dono do Ouro da Prata, a terra que manda na terra é o Senhor, tudo é teu, toda a terra está cheia de sua glória, então tudo é teu mesmo, até como o senhor quer, até o inimigo obedece. Então, se Deus fala toda hora, entendeu? Então, tem espíritos enganadores. Então, cuidado com o que você recebe, com o que você passa para frente. Testifica se realmente vem de Deus. E é aquilo que é de Deus, é teu e Deus. Não tem que ter mais ninguém, não. Não tem que ter esse ninguém. É eu e Deus, daqui para frente, é eu e Deus mais ninguém. Ninguém é o diabo, não tem mais ninguém. É eu e Deus e pronto. Daqui para frente, é eu e Deus e ponto final. O que não é para entregar para os outros, que não é para dividir, não quer para distrair, não tem que compartilhar, não. Você quer chorar para Deus, você chora para Deus. Não quer conversar com Deus, conversa com Deus. Quer entregar para Deus, não entrega para Deus. Mas é você e Deus. Tem coisa que é você e Deus e ponto final. Não tem negócio de mais ninguém, não. Entendeu? Não tem nem mais, nem menos ninguém. É você e Deus, ponto final. Entendeu? Agora, tem coisa que ele vai falar. Você compartilha com a tua esposa. Para ela ficar alerta, vai falar com ela no quarto. Fecha a porta do quarto e ora. Conversa com ela. Entendeu? Manda ela ir para o joelho, boca para o pó. Entendeu? Aí é outra história. Tua filha, teu filho está se desviando, chama a atenção dele em particular. Não precisa os irmãos saber. E é desse jeito aí. Entendeu? Então temos que prestar atenção que isso aí, muitas das vezes, é que está impedindo você de tomar conta. Posso da tua bênção, posso do seu milagre, porque você recebe o sonho, a revelação, a profecia, e você vai, em vez de guardar para você, você vai e abre a boca. O inimigo das nossas almas está em derredor, ele não pode nos atingir, não pode chegar até lá, mas ele pode ouvir. Tanto que na Bíblia fala, por suas palavras serem julgados. Pode procurar no Google aí, vocês que estão lá, por Bíblia, por suas palavras serem julgados. Está lá. Está entendendo? A língua, ela tem o quê? Ela tem o poder Tiago de 3:10. construir, de edificar e também tem o poder de destruir. Entendeu? Com a tua língua você louva e glorifica a Deus. Com a tua própria língua você destrói e difama o homem, o teu semelhante, o teu próximo, que foi feito em mais semelhança de Deus. Olha aí.
Entendeu? Então, tem que ter cuidado. E, de repente, e falta aquele que está de pé, vigie para que não caia. Cuide para que não caia. Ó, vigiai e orai. É vigiai, não é orai e vigiai, não. Vigiai e orai. Tem um filme muito bom que fala sobre isso. A Jornada, é um filme antigo. Ele fala muito sobre isso. O cara que está lá em 1800, que ele vem para o ano 2000, 100 anos na máquina do tempo, e aí ele vai orar, fumando cachorro quente, ele vai orar, aí abaixa, fecha os olhos para orar, aí uma menininha vem, ele não vigiou antes de orar, não viu a menininha só espreitando, mete a mão no cachorro quente, tem que sair correndo. Você está entendendo? Mas aí é outra questão de semântica, mas só para vocês entenderem o contexto da situação. É filme A Jornada, um filme muito bom, inclusive, diga-se de passagem. Ele é um dos moldes do cristianismo, do cristão conservador ainda, entendeu? É um pastor, professor da faculdade de teologia, mas pastor, fugido, e tem todo o desdobramento do filme ali. Então, essa é a questão da dracma perdida. Irmãos, se alguém tiver aí, está assistindo aí, pelo que eu estou vendo aqui, se tiver alguma dúvida, né, por favor, fala aí, tira suas dúvidas, no caso, tá bom? Aqui eu quero estar dando uma oportunidade agora para a Levita Luana, para a Levita fazendo louvor, em nome de Jesus, para nós. Tá bom. Bem? Obrigada. Glória a Deus, aleluia. Levita Luana, trazendo aqui a sua oferta ao Senhor Jesus, trazendo um louvor para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Ezequiel. Amém, glória a Deus. Estamos dando uma oportunidade para a Levita Luana, em nome de Jesus Cristo, para estarmos junto com ela aí louvando, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza espelho te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste De você. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Só esse ou mais um? Pode ser. Glória a Deus. Pode. Também aqui a Levita, a Diaconisa Margarida, com sua oportunidade, trazendo louvor
a palavra aí, em nome de Jesus, com os amados irmãos em Cristo. A paz do Senhor que esteja no coração de cada um. Olha para lá, filho. Ali no Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, Glória a Deus, aleluia. por estar aqui louvando. Para de sofrer angústia e dor. Deixa seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível. Aí você pode então entender que ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exausta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Glória ao Senhor Jesus, obrigado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de sofrendo, deixa seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível. Aí você pode então entender que para ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem valor, a paz do Senhor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Glória ao Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amados, para que é tudo humilde, né? Esse culto que a gente faz em casa está lá respaldado pela Bíblia, né? Atos dos Apóstolos 5:42, e eles não deixavam todos os dias de ensinar no templo e de casa em casa. Atos 5:42, tá? Então, tem um respaldo bíblico, né? E Jesus também tem uma outra referência que foi ensinar a Maria e Marta lá na casa de Lázaro, né? Também, Nicodemos, quando foi querer à noite ter com Jesus, foi lá na casa onde Jesus estava hospedado, para procurar Jesus, para aprender com Jesus. Então, Jesus ensinava na sinagoga, nos montes, nas praças, entendeu? E também nas casas, entendeu? São várias as passagens que Jesus ensinou na casa do chefe da sinagoga, né? Lá do Jairo, ele foi lá ensinar como ter fé. Jairo, crê somente. Vamos lá que a tua filha dorme, né? Ele ensinou lá na casa de Pedro, a sogra de Pedro que estava lá com febre. Então ele foi ensinando em todos que foi. Ensinou quando ele entrou em Jericó, ensinou quando saiu de Jericó, né? Então é desse jeito aí, de casa em casa também.
Então, nós temos aqui, essa parte aqui, do chamado, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Olha só como é que faz uma diferença. Né? Ó, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E a incredulidade do chamado dos irmãos de Jesus. Dele ser o Filho de Deus. Por quê? Porque viram ele crescer, filho de carpinteiro, nem os próprios irmãos creem nele. Hoje não é diferente. Alguém quer ter um chamado pastoral, um chamado do profeta, se não for lá ordenado pelo pastor, pela Igreja Universal, pela Igreja do Nazareno, não sei qual a igreja aí, ele não tem o chamado dele honrado. E é por isso que vão seguindo a membresia esse tipo de triagem dessas lideranças, que não estão atentos e deixam isso acontecer, ficam induzindo a isso aí. Aí o que acontece? Aí ficam muitos doentes aí, entendeu? Aí caindo, saindo do caminho, tropeçando nesse laço, caindo, porque está desonrando aquele que Deus purificou. Está querendo que me fazer que nem Pedro está querendo fazer com Cornélio, querendo fazer com Paulo. Então vamos prestar atenção à liderança, vamos explicar isso aí na escola dominical, que tem os que são gerados na igreja e tem os que são chamados direto pelo Espírito Santo. Tá? Tem essa questão aí. Entendeu? Matias não tinha nada para ser apóstolo. Ele estava no meio dos discípulos ali, tinha que tomar o lugar de Judas. Tinha o chamado considerado justo e Matias. E naquele momento ali, Matias nem obreiro era. Estavam os dois ali, e Pedro orou, clamou ao Espírito Santo, e a sorte caiu sobre Matias. Está lá escrito. E a única vez que aparece o nome de Matias, pelo menos nas Bíblias que nós temos hoje. Pode ser que ele tenha tido toda uma dialética de desenvolvimento do chamamento dele, do chamado dele. Mas em nenhum momento você vê se falar de Jesus, de Matias no Novo Testamento. Só nesse momento aqui. Cadê o chamado fala do Matias como obreiro Matias, diácono Matias, presbítero Matias? Não, ele foi levantado logo para apóstolo. E o nome dele está lá até hoje. Em Apocalipse você vai encontrar 12 pedras com o nome dos 12 anciãos, que eram os 12 apóstolos. Um desses nomes não é nem o de Paulo, é de Matias. Porque o Paulo, ele teve o chamado apostólico por mandato, igual o presidente. Ele é presidente, ele está presidente por 4 anos e mais 4 foi reeleito. Acabou aquele mandato ali, ele deixa de ser presidente. Ele é ex-presidente. Então, Paulo hoje, ele é ex-apóstolo. Entendeu? Mas enquanto ele estava aqui na Terra, ele tinha autoridade e o Espírito Santo emanava o poder e direcionava ele de apóstolo. Mas era por mandato. Agora, consagrado pelo Espírito Santo como apóstolo direto, foi Matias. Então, vamos prestar atenção na liderança aí e orientar a membresia aí a respeitar aqueles que são chamados pelo Espírito Santo. Porque é por isso que tem muitos caindo aí. Muitos que estavam aí bem, aí firme na fé, daqui a pouco caem. Porque não honra aquele que Deus honrou. E aí não está desonrando aquele que Deus honrou. Está desonrando a Deus. E está honrando aquele que deu a honra àquele dali. Então, vocês prestem atenção, é por isso que não tem igreja que não vai para frente e que fecha. Eu não estou brigando pelo meu chamado, não só estou dando uma visão aí. Pega a visão quem quiser, entendeu? Eu não estou nem um pouco preocupado, porque eu não tenho vaidade para mim me chamar de Ezequiel, de irmão Ezequiel. Não tem nenhum de pastor, o que quer que seja aí, desde que seja com fundamento em Cristo, para mim não tem problema nenhum, não. Entendeu? Porque eu não vou, se eu pegar um diploma de pastor, de anel de pastor, se eu botar aqui, ele não vai ler nada para mim, ele não vai pregar a palavra para mim. Tem até um louvor que fala, paletó, né? Paletó não fala nada, não tem? Né? O cara era pobrezinho, quando o cara gostou da pregação, quando ele foi lá, ele não tinha paletó, não podia pregar. Né? Eu tenho até um louvor até aí. Né? Fala paletó não fala, fala diploma. Pega o diploma de teologia e bota lá no púlpito, bota o microfone em cima da Bíblia, em cima do diploma, para ver se o diploma de teólogo, de seminário, vai falar alguma coisa. Manda o diploma impor a mão e curar alguém. Né? Trazer um discernimento de uma palavra, manda o diploma de seminarista, de ordenança, ordenado pelo pastor, aquele diploma vai ficar na parede, muitos botam na parede para se demonstrar, para aparecer, tem muito pastor que faz isso, pastores que colocam, fazendo, pega aquele diploma lá, manda ele derramar o óleo ungido, né? Pega o diploma, bota esse óleo lá, unge lá aquela pessoa lá, que está lá na calçada lá,
que está endemoniada, depois nós vai lá e expulsa lá. Quero ver. Entendeu? Então vamos prestar atenção bem no que a gente ensina para a membresia. Entendeu? Porque tem muitos doentes, muitos aí que às vezes passam por provas que não era para passar. Porque meu povo sofre por falta de conhecimento. Então isso é a responsabilidade da liderança. E é por isso que às vezes muitas lideranças passam por provas que também não tinha que passar. Porque não estão ensinando direito. E aí vamos falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus havia festa, para matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se para a ele, os seus irmãos. Ele disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Você faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Olha só, porque são coisas, são chamados que é em oculto do Espírito Santo com a pessoa. Ele não quer aquele chamado para o mundo ver que ele foi ordenado, pastor, que jogou um olho na cabeça dele e fez uma festa, cultação de graça. Não, é um chamado no oculto ali, que nem foi com o Cornélio lá no quarto dele, o anjo orando, vindo a oração dele. Está entendendo? O olho desce desse jeito. Está me entendendo? Então é no oculto. Então tem atitudes que Deus manifesta, que é para o mundo ser manifesto, para o mundo ver que ele é Deus. Como ele curou o cego de nascença lá, para que glória de Deus seja manifesta, para que todos vejam. Que o Salmo 100 está lá. Foi Deus que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Salmo 100. E aí ele vai lá, quando ele cura o cego de nascença, ele desenha, bota a lama, o betume, a saliva dele, faz aquela lama, bota lá na testa lá do cego lá, e desenha com a unha as pálpebras, os cíliozinhos, entendeu? E depois ele vai, né? E profetiza lá para o cego passar a ver. Está entendendo? Aí ele vai lá e se lava no tanque de Siloé e passa a ver. Entendeu? E todos veem que ele fez aquilo ali, vai ficar provado que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo de Deus, que ele é a Palavra de Deus, que foi ele que nos fez. Então, para que a glória de Deus se manifeste, para que o mundo todo visse. Entendeu? Mas quando ele se transfigurou lá no Getsemane, nem os apóstolos dele, só os 3 que viram. Moisés, Elias e ele transfigurando. Os outros ficaram lá embaixo. E os outros 3 ficaram a um tiro de pedra, que é a 20 a 30 metros de distância, para ver Jesus transfigurar. Porque era um assunto restrito entre Jesus, o Pai, Moisés e Elias. Está entendendo? E aqueles 3 apóstolos, João, Tiago e Pedro. Os demais, os outros 9, ficaram lá embaixo. Então, tem coisa que Deus manifesta que é entre você e ele. É um chamado que é do Espírito Santo da pessoa. Acredita quem quiser. Quem não quiser acreditar, perde a bênção. E muitas das vezes, é aquele pastorzinho que não foi ordenado, mas que foi ordenado pelo Espírito Santo, que está com a tua cura, que está com a cura do teu filho, da tua mulher, do teu casamento, a restauração do teu casamento, a porta de emprego, e você não está querendo honrar, e aí você não recebe a bênção. Está entendendo? Muitas das vezes a bênção vem por aí. Tá? Jesus, quando foi fazer a Santa Ceia, perguntaram: onde é que nós vamos cear? Na Páscoa, fazer a ceia, Páscoa, na Santa Ceia. Ele vai e procura um homem que está com um cântaro na mão lá na rua direita, e segue. E aí, olha só, os apóstolos, os discípulos dos seus fulanos, seus ciclanos, tudo cheio de espirali, cheio, né? Que é, mexe para cá, mexe para lá. E quem ele mesmo esperava? Era o pai daquele endemoniado pegareno que ele curou, aquele menino. Que foi lá no segundo pavimento, no cenáculo, que deixou tudo à mesa, tudo preparado para Jesus fazer a ceia. E o pai desse menino, que teve o menino curado lá daquele menino endemoniado, que os apóstolos não conseguiram libertar, e Jesus falou: essa casta só que jejum e oração, ele só apareceu aquela vez
não tinha fé. O problema dele era a falta de fé. Se você ler o texto lá, você vai ver. Jesus, em vez de se preocupar com o menino que está lá debatendo, quase morrendo com os demônios, ele pergunta, por quê? Há quanto tempo que esse menino está sem ideia de criança? Ele faz toda a narrativa. E ainda fala, Jesus, Senhor, se tu podes, compadece de nós. Aí Jesus, se tu podes, todo o poder foi dado a Jesus, eu sou filho de Deus. Aí ele vai, se reconhece no terror, ele perdoa a minha falta de fé. Tem misericórdia de nós, perdoa a nossa falta de fé. Aí Jesus vai e expulsa lá os demônios lá, aquela legião, e fala, e não volte mais. E aquele menino, a partir dele, ficou liberto. E aquele homem só apareceu naquele momento ali, nem o nome dele é falado, nem o nome do menino é falado. E quando ele chega lá, o homem que vai com o cântaro na rua direita, o nome dele também não é falado. Está entendendo? E os apóstolos, 3 anos, 4 anos com Jesus, para baixo e para cima. Quem diria que era aquele homem que tinha um filho endemoniado, que a casa dele, onde frequentava os demônios com o filho dele, aquela mesa dele, queria ser a mesa da Santa Ceia de Jesus. Então, vamos parar com essa questão aí, entendeu? Vamos descer do salto aí, associação de pastores. Eu não tenho nada contra as doutrinas de vocês, as ordenanças de vocês, as normas e diretrizes, o regimento interno, os estatutos, isso é o problema de vocês. Mas eu não tenho que ter carta de recomendação, não. Eu sou carta escrita com o sangue de Cristo. Está entendendo? Então é desse jeito aí. E liderança, vamos ensinar a membresia aí, a respeitar o chamado do Espírito Santo. Porque Deus é amor, mas não é fogo consumidor. Pega a visão. Eu não tenho nenhum problema, porque eu não tenho vaidade, não. Tá? Mas só que eu não quero ver meus irmãos sofrerem. Né? Porque eu sei que quando o papai pesa amor, ele pesa mesmo. E para ele não tem grande, não tem pequeno, não tem seu fulano, não tem seu ciclano, não tem pastor Ezequiel, não tem diaconisa Margarida, não tem ninguém. Ele resolveu botar no estreito, ele bota. É desse jeito. Então, vamos aqui, ó. E porque ninguém há que procure se conhecer e manifesta seu mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Acha que eu vou esperar que alguém acredite em mim, que eu tenho um chamado pastoral? Tu acha que eu vou me incomodar com isso? Se os irmãos de Jesus não criam que ele era o Filho de Deus, não criam nele como Messias, como profeta, vocês acham que eu vou ficar preocupado se alguém não acredita que eu tenho um chamado pastoral? Eu vou, isso não me incomoda em nada. O que me preocupa é Deus deixar de manifestar a graça dele na minha vida e de me usar eu e minha casa como instrumento dele, pequenino grão de areia, na vida das outras pessoas. Isso aqui me incomoda. Mas, vaidade de título, eu não tenho, não. Mas tenho um chamado. E respeito a quem quiser. Entendeu? Agora eu estou mostrando dentro da palavra aqui. Agora vocês que definam aí. Né? Não criam nele. Né? E no 6, 7:6. João 7:6. E disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O tempo de Deus ainda não chegou, mas o tempo do homem sempre está presente. O homem vê como o homem vê. Jesus, Deus, ele não vê como o homem vê. Ele não vê por aparência. Ele vê o coração. Né? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Ó, tá vendo? Eu sei que essa palavra pode estar cortando para alguém aí e vai passar a ficar me olhando meio que de lado. Eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu acho que os irmãos de Jesus, aquele pessoal ali, aquela meia dúzia local, que não acreditava que ele era filho de Deus, não passaram a ficar olhando Jesus de lá? Claro que ficaram. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que botar a verdade aqui, justamente para o bem deles. Ó, então, subi-vos outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas, ele continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Tem coisas que Deus faz em oculto. Tem pastores que têm chamado, e foi ordenado por outros pastores que chamaram. Que Deus, o Espírito Santo, vai fazer publicamente. Tem pastores que têm chamado, tem profeta, tem evangelista,
E tem chamado que Deus fez em oculto. E aí quem não está satisfeito vai reclamar com Deus, vai reclamar com o Espírito Santo. Entendeu? É desse jeito aí. Vai lá, tem um PROCON que ele abriu lá no céu agora. Né? Vai lá, tem um homem lá na terra, no Rio de Janeiro, em Milão, que ele fala que ele tem um chamado de pastor. Então ele não tem diploma, ele não fez faculdade, não fez seminário, e ele não foi ordenado por nenhum pastor de nenhuma igreja. O senhor vai ter que fazer justiça. Ele é justo, Deus é justo, ele é justiça. Entendeu? E ele vai fazer justiça. Mas só que não se esqueça que Jesus disse que o reino do céu é semelhante ao reino da terra. Então, quando o teu vizinho tem um problema contigo, vai lá na delegacia pedir justiça, registrar uma queixa, primeira coisa que o escrivão faz lá, o detetive, me dá a tua carteira de defesa. Não, mas quem errou foi o meu vizinho. Sei, nós vamos fazer justiça lá. Mas primeiro me dá a tua identidade, eu quero ver como é que tu está aqui. Se tu está devendo alguma coisa. Se tu tiver, você vai ficar aqui mesmo. Entendeu? Já vai ficar aqui mesmo. Depois nós vamos lá pegar teu vizinho. Entendeu? Então, assim, Deus vai fazer justiça. Mas começa com você. Eu vou lá ver se o meu servo está mentindo mesmo, se ele é pastor ou não. Mas vem cá, deixa eu ver se você tem. Eu trouxe a tua pedra para atirar nele? Não, que pedra, porque se você não tem nenhum pecado, então você já vai atirar a primeira pedra dele. Não, mas então por que tu não tira a trave do teu olho antes de ficar a trave do teu irmão? Por que está julgando as atitudes do teu próximo e você é cheio de problema, cheio de defeito? Se ele tem ou não chamado, é o assunto mesmo dele. Está bem claro lá em Colossenses. Se a obra for pau, pedra, palha ou folha, o fogo aprovará. Se vem de Cristo, o fundamento é Cristo, a obra subsistirá. Se o fundamento não for Cristo, o próprio tempo vai diluir ela. Eu dou meu chamado, já tem mais de 30 anos, se vocês querem saber. Eu aceitei Jesus na quarta igreja batista de Milópolis, com 9 anos de idade. Eu, com 18 anos, tenho minha confirmação. Com 30 anos, fui batizado com o Espírito Santo e passei pelas águas lá na Igreja Universal. Deus me botou numa prova 25 anos. Me amassou. Várias vezes me derrubou, me levantou, entendeu? Para depois, há 10 anos atrás, ele me resgatar e botar 3 anos e meio para ser gerado numa igreja, entendeu? Ministério Internacional Nova Esperança, pastor Robson Barra, que é meu pastor, né? E a minha igreja mãe, que é o Ministério Internacional Nova Esperança, que está aqui, na rua Ernesto Cardoso, 555, em Nilópolis, perto da Sônia Neira, perto do Mercado Vianense, no Rio de Janeiro. 5 não chega, 555, pastor Robson Barra, pastora Valéria, eu fui gerada ali, eu e minha esposa. Dali veio o meu chamado. Eu, com 2 meses de igreja ali, o pastor Robson me botou lá na Primícia FM para representar a igreja na Esperança no Ar, programa Esperança no Ar. Era terças e quinta-feira, 1 hora de programa, de pregação lá, porque ele tinha outras coisas para fazer. Já me botou lá para pregação lá, e tinha pastor na igreja, tinha diácono, tinha tudo. Eu era apenas o irmão Ezequiel. E por que ele deixou essa responsabilidade? Ele sabia que o Espírito Santo tinha me ordenado, tinha o meu chamado, e que ele ia resolver, ia fazer. E pode acompanhar meus programas no rádio. Eu tive, foi 3 anos e meio de programa de rádio, antes de consolidar o meu chamado. Primícias FM 96.1, né, que era do seu pastor Geni, depois passou do pastor Davi Reis, tá, aqui em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Depois dali eu saí para a rádio, Resgatando Vida, do presbítero Antônio Barbosa, que era em Mesquita, depois foi para Mesquita lá para o outro lado, tá? Ela sabe, aí já passou a ser o Evangelho de Jesus. Ainda na Primícia FM, teve um problema lá, e aí eu já assumi ali como pastor Ezequiel. Eu não queria, eu falava, irmão Ezequiel, o Evangelho de Jesus. Pastor Davi Reis queria que eu colocasse pastor Ezequiel, não, irmão Ezequiel, chegar no meu tempo. Como está aqui, a mesma coisa de Jesus, basicamente. Tá? Porque nós somos imitadores de Paulo como Paulo de Cristo. É a mesma coisa. E ali foi sendo me gerando, né? O irmão Mateus. Pastor, tem um irmão aqui, eu não sei como é que ele conseguiu entrar. Só um minutinho. Aí, só vou atender esse irmão. Aí, o que aconteceu? Aí, dali eu fui para a rádio, Resgatando Vida, já como pastor, presbítero Antônio Barbosa, ele não aceitou te chamado, ele viu de visa de pastor, e ali foi mais 1 ano e pouco. Dali eu fui para Fidelidade FM com o pastor Cristiano Sabino na Chatuba,
Mesquita, Rio de Janeiro, também ele viu lá pastor também, entendeu? O Evangelho de Jesus todos os sábados, e depois eu fui para a Fidelidade FM, que era da pastora Patrícia Caxias e o pastor Alexandre. Ele fez questão aqui na minha grade, aqui é pastor Ezequiel, não é irmão, não é pastor. Eu não tive como. E os meus pastores da igreja que eu ia, tu não é pastor, vai pegar aqui, é pastor Ezequiel. E as pessoas me chamando e eu orando as pessoas, e a cura acontecendo, as vidas restauradas, casamento restaurado, pessoas que tinham suicidado, mandavam ir atrás e pegavam, sem eu conhecer, sem nada. E aí, vocês querem mais testemunho, mais testificação do Espírito Santo? Pergunta a essas pessoas. Vocês que me conhecem aqui em Lopes, conhecem essas pessoas também. Pergunta a elas. E não sou eu que falo de mim mesmo, não. Entendeu? Quem fala de mim é o Espírito Santo que testifica. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é desse jeito aí. Então, eu só estou falando isso, que é para poder proteger essas pessoas que não estão sendo orientadas por sua liderança e acham que só pode ser pastor se vier obreiro, membro, diácono, presbítero e ordenado pelo pastor. Tá? Também tem essa forma. Mas também pode ser diretamente pelo Espírito Santo. Quebrando o protocolo, que nem Jesus quebrou o protocolo. Você entendeu? E muitas das vezes a dracma perdida na tua vida tá porque você, de repente, não está querendo honrar um servo de Deus e foi levantado direto pelo Espírito Santo, a presbítero, a pastor, a profeta, a evangelista. Às vezes tem evangelista dentro de uma igreja com chamado que o pastor não quer levantar, porque acha que o cara não tem diploma, não tem estudo. Daí, aí a igreja está ali, o Espírito Santo está no tempo. Aí o que o Espírito Santo faz? Tira ele dali e leva para outra igreja. Aí sabe o que acontece? Aquele ministério aí tinha 50, 80 pessoas. Depois de 15, 20 dias, um mês, quando tu vai lá visitar, só tem 15, só tem 4. O pastor, a família do pastor e três membros que estavam ali. O resto foi tudo embora. Aí leva mais 6, 7 meses para vir alguns, resgatar alguns e vir outros. Aí fica igual aquela igreja com o quê? Estação de baldeação, como tem aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, São Francisco Xavier. E o pessoal vai até ali só para pegar trem para ir para Santa Cruz, para Japeri, para Deodoro, para Leopoldina. Aquela igreja fica com uma estação de transição, de baldeação. Entendeu? O cara fica ali 1 ano, 6 meses, 8 meses, aí a igreja é 80, aí está o evangelho, aí levanta outro lá com o chamado lá, de profeta, o pastor não honra, não levanta. Aí o Espírito Santo, não vou ficar dependendo desse pastor, não. Vou fazer que nem eu fiz com ele. Tem mais 7 mil na caverna aí que não dobraram o joelho. Sai daí, profeta, vem para cá, vai para tal lugar assim. Quando ele sai, aí não vão atrás dele, não. Sai uma debandada, quando ele vem, ele está com 15 mesmo. A igreja fica só assim, enche e desce, enche e desce. E aquele ministério estacionário. Tem muito claro, porque a liderança não está prestando atenção, não está vigiando, não está prestando atenção no que o Espírito está dizendo ao anjo da igreja. Como foi lido lá na Filadélfia. Apocalipse 3:11. Do 7 ao 11. Então, vamos, liderança, prestar atenção que a dracma perdida também tem dentro das igrejas. E é por essa razão que as igrejas estão, de repente, uma dessas razões está subdividida. Entendeu? Por falta o quê? De diligência. Que a palavra do Senhor em Jeremias 29, em 49 ou 48, 10, diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. E você não orientar a membresia diligentemente a respeito dessas questões, você está sendo negligente. Aí deixa de tomar posse do que tinha que tomar, deixa de tomar posse do milagre, de uma bênção, por causa dessas questões aí. Entendeu? Então, é desse jeito aí. A dracma é perdida de hoje. Tá? Agora eu quero... Posso falar? Pode, em nome de Jesus. Ó, tem o nosso irmão Anderson José que quer participar, né? No caso, eu não sei como é que veio aqui, mas acabou espelhando mas pode aqui. Passar aí, qual é o problema? Né? Vou estar adicionando aqui ele. Vamos ver se é possível adicionar. Pronto, tá adicionado. Acho que eu vou virar aqui para você estar dando uma olhadinha. Quem está escrito aí, só falar para mim. Ó, ele escreveu boa noite. Ele está querendo espelhar para poder falar, tirar alguma dúvida. Como não tem como o senhor olhar, se eu vou ter que virar a câmera para o senhor... Pega o meu celular, bota ele no meu celular. Não está aí no meu celular? Tá, peraí. Pega o meu Face aí e traz aqui no celular. Tá, vou trazer aqui seu telefone.
Sabedoria que vem do alto. Ó, ele tá pronto. Licença, gente. Deixando claro que o tema de hoje é dracma perdida. Dá pra ver ele? Quer virar? Não, dá para ver. Mas não, amado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mas você vai responder ele aqui, ó. Não, sim, mas eu estou vendo. Porque tem que olhar ele por aqui. Não, eu sei, mas eu vejo ele aqui. Mas você vai responder ele aqui, ó. Tá, tô ouvindo, Lora. Pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. É porque vai ficar. Já sei, Tá bom. Vai falar lá, vou ouvir aqui. Pode falar, amado. Vai dar sonoplastia. Tem que Só o baixar. tempo um espinho vai demorar um tempo mais que o outro, mas vai ter o retorno, fica tranquilo. Pode falar, irmão. É que eu recebi o convite para participar online. Minha esposa que falou. Eu estava fazendo minha live também hoje. Eu não sei. Escutou? Glória a Deus. E aí eu falo, eu também estava desviado, né? E há 3 meses atrás eu aceitei, né, o propósito que Deus tinha na minha vida, que eu ia usar a minha vida, né, na verdade, para estar testemunhando, então para estar trazendo mais almas para a vida, para Jesus, né? E eu falei que as coisas não acontecem por acaso e quem acredita em Deus, né, tudo tem um propósito. E eu falei que eu precisava estudar mais, precisava conhecer mais a palavra de Deus, né? Independente se eu vivi minha infância toda num lar presbiteriano, que eu era da igreja presbiteriana, né? E Deus tem, me sinto um Jeremias, na verdade, né? Me sinto um Jeremias pronto para estar entendendo o que Deus tem para me ensinar, para me estar passando através da minha vida, né? Então aí hoje eu fui como eu posso dizer, fui apresentado como membro da igreja, né? Então a gente recebeu essas coisinhas aqui da igreja, uma Bíblia e um livrinho. Dá uma olhada no seu telefone que você vai ver. Estou vendo ele, Luana. Está trabalhando, estou vendo. Irmão, né? E ontem eu tinha feito uma live também. Eu falei que eu comecei a ler a Bíblia, né? E vi um filme do Salomão, do Salomão. E hoje de manhã, quando a gente foi apresentado na igreja, eles me deram isso aqui, Provérbios de Salomão. Então, todas as coisas acontecem com um propósito, né? De um ensinamento de Deus, né? E então eu falei que eu precisava estudar. Eu recebi a Bíblia e eu falei que eu estava assistindo o filme de Salomão. Ele me deu o Provérbio de Salomão. Então, as coisas acontecem, nada por acaso, né? Agora, é verdade. Tá. Então, a minha vida, assim, na verdade, que eu escutei o senhor falando que a igreja, hoje a igreja, na verdade, a pessoa precisa estudar, não sei o quê, fazer faculdade, fazer mestrado, bacharelado, e tem muitas pessoas mais capacitadas do que essas pessoas que podem virar pastor, foi uma coisa que você falou. Então, a igreja perde dracmas, né? Então, perde dracmas preciosas de burocracia, né, na igreja. Então, é o meu entendimento também. Eu vivi... A tal da meritocracia. Isso. Sobretudo a autocracia de Deus. Isso, então, Deus vai capacitar, como Ele está me capacitando, eu não tenho todo o entendimento como o Senhor tem, mas eu creio que Ele vai estar me capacitando, eu querendo aprender mais isso daqui, da palavra de Deus, pode ter certeza que Ele vai me dar o entendimento necessário para estar usando a palavra dEle da forma certa, né, da forma correta. Em nome de Jesus. Eu profetizo aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu nasci em berço, eu fui adotado aos 5 anos de idade, né? E eu passei por uma família bilionária. Depois essa família não me quis mais, quando eu tinha uns 11 anos, ele me passou para uma família de pastores.
E as pessoas falam assim, nossa, você se deu bem, nossa, você foi amado. Não, eu passei por muita tribulação, eu passei por preconceitos dentro da família mesmo, um filho era melhor do que eu nunca fui colocado como filho, na verdade, né? Então, eles aceitavam dinheiro para estar cuidando de mim. Só que hoje eu entendo por que essas coisas aconteceram, né? Então, tudo tem um propósito, foi um fortalecimento para me estar usando hoje, e é isso que eu entendo, né? Então, eu carreguei muita amargura durante muito tempo com essa família, mas a partir do momento que eu aceitei o meu propósito que Deus tinha em minha vida, tudo foi esquecido. Então, Deus passou uma borracha assim, e hoje eu peguei a lição que era para pegar, na verdade, né, do que aconteceu no passado, e ele está me orientando no caminho certo agora. Então, eu achei interessante, mesmo que tenha me chamado para estar fazendo uma live aí com você, Deus colocou. Então, apareceu aqui no meu celular, eu falei, não custa nada, vamos ver. O que eu tenho para te dizer, Anderson, assim, há uma questão assim, que as pessoas não prestam um detalhe. Deus, ele é Deus de detalhes, entendeu? Então, falando da microfonia. Está né? dando microfonia. Deus é Deus de detalhes. Então, o que acontece? Abaixa o coisa que está... Então, só falando da microfonia. Deus, ele é Deus de detalhes. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós somos amassados. A pessoa que tem um chamado de ventre, o inimigo, ele sabe. O inimigo, ele estava lá na criação, quando o homem foi criado. E ele vem acompanhando toda a evolução do ser humano. Porque todo homem que nasce é oriundo do espírito de Adão. O espírito do velho homem, que já é um espírito subjugado ao inimigo por causa do pecado da desobediência, lá atrás. Por isso que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do espírito. Quando você passa pela água, e é o batismo da água, fala a Bíblia, aquele que não nascer da água do espírito não pode fazer parte do reino. Porque na água você vai afogar. Então, para não afogar, aquele velho espírito ele tem que sair da pessoa. Aí fica a alma e o corpo. Aí recebe o toque do Espírito Santo, que muitos explicam e muitos não ensinam. É um toque do Espírito Santo, não é o batismo do Espírito Santo, não é a unção, é um toque. É como se fosse aquele exame que tem lá daquela máquina de nuclear, de ressonância magnética, sabe? Que a pessoa deita, aí vê todo o corpo da pessoa para ver onde tem os problemas para ser tratado. Então, o Espírito Santo faz aquele toque aí para avaliar quais áreas da vida da pessoa que tem que ser restaurado, quais são as prioridades para os anjos começarem a tratar, limpar aquela casa, para depois de limpa, varrida e ornada, entendeu? Aí ele vai receber o Espírito de Jesus, que é o Espírito da verdade. E aí, a partir dali, aí o Espírito Santo vai testificar com aquele Espírito do Filho de Deus, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Jesus, que agora habita em vós, o amor de Deus, Efésios 3,17, se o amor de Deus habita em vós, o amor de Deus é Jesus. Está lá em Hebreus 1, né? Ele é a expressão exata do seu ser. E Deus é amor, então seria a expressão exata do ser, que é amor, então ele é o amor. O amor de Deus habita em vós. E se Cristo habita em vós, tem várias passagens que falam sobre o Espírito de Jesus habitar em vós. E aí você recebe a unção do fogo do Espírito Santo. Por isso João fala, esse aqui é Jesus. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? O fogo da unção. Né? O Espírito Santo é uma pessoa distinta, Jesus é o Verbo, uma pessoa distinta, e Jeová é outra pessoa distinta. E os três se formam um. Lá na Bíblia está lá, e são três que testificam na terra, no céu. É a água, o Espírito e a palavra. Entendeu? A palavra, o sangue e o Espírito. Então, são três em um, cada um distinto. Tem uma parte que ele fala, e eis que vocês têm um advogado fiel no céu, mas o Pai enviará um outro advogado, o ajudador, em meu nome. Olha só a conexão, que é o Espírito Santo. Você vai lá em João também, se não me engano, 16, ele vai falar a missão do Consolador. E ele não se glorificará, ele glorificará a mim, porque ele receberá do que é meu. E dirá a vocês tudo quando tiver ouvido de mim. Então, está vendo? Então, é o Espírito Santo, é o Espírito fiel com o fio condutor, é o Espírito ajudador, é o Espírito consolador.
quem habita em nós é o Espírito do Filho de Deus, Jesus, que fez carne pecaminosa e ressuscitou o Espírito vivificante, se multiplicou entre quaquilhões e quaquilhões de partículas, mas que não deixou em momento nenhum de ser um todo. Se você for analisar, por exemplo, a corrente elétrica, são bilhões de partículas distintas entre si, mas elas todas em uma força só, ela gera força e luz, que é o dispositivo da descarga elétrica. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Então, o que acontece? Então, tem um chamado e o inimigo sabe disso. Então, aqueles que têm um chamado já de feito, ele sabe que vai ser usado na obra do Senhor, com algum chamado de evangelista, ou de profeta, ou de pastor, entendeu? Ou de presbítero, ele vai perseguir mais do que os outros. Então, nós somos mais perseguidos. Eu também fui amassado, irmão. Eu também venho de bala no trem, dormi embaixo de marquise, dormi dentro daquele manilhão de esgoto lá atrás, quando estava começando o saneamento no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Dormi na calçada da CIA, lá em Botafogo. À noite, de manhã, acordava 6 horas. O segurança acordava a gente, nós dormíamos cercados por causa do vento na praia, naquela caixa da Calói, eles cantam Calói. 6 horas eu levantava, ia lá para o manequim, tomar banho, lavar a roupa no corpo mesmo, botar outra roupa que estava seca. Enquanto isso, a roupa secava no caminhão do baiano lá da borracharia. Eu e meu irmão Isaías. Entendeu? Aí quando dava 6h30, ia para o bar, café e bar Sol e Sombra, o Armando, da Rio do Zé Grande, lá na praia de Botafogo 444, para lavar a calçada, para quando fosse 6h40, nós tomávamos uma média de café com pouco manteiga, na chapa, entendeu? E ele lavava, os profissionais lavavam lá a casa toda, jogava aquela água de dentro da casa, naquela calçada de pedra portuguesa, e aí tinha aqueles vassoulões jogando água lá para a rua, o bueiro, entendeu? E aí depois, quando saía daí, ia lá na borracharia do Baiano, pegar a caixinha de engraxate, ia lá às 7 horas para a porta da CIS, que abria às 9 horas, mas o funcionário chegava às 7, para ir para os seus setores. E aí a gente ali engaixava o sapato, catei chepa na feira, entendeu? Tive meus momentos aí de ficar amassado, com vaso amassado. Tudo aí para poder hoje, depois de 50 anos, ter o chamado de ser resgatado, para ter o chamado pastoral, a ser usado na obra do Senhor. Então, não fica triste por você ter sido amassado, não, porque todo aquele que tem o chamado de vento, o inimigo dificulta tudo, trava tudo quanto é porta mesmo. Mas persevera que Deus é contigo. E o teu chamado vai florescer. Eu profetizo Amém. Na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Recebe aí, orelha, machadara, maquera, daramarai. Em nome de Jesus. Amém? Ainda que o mundo não te reconheça, não se preocupe, não. Se o teu pastor não reconhecer, se a igreja não reconhecer, se a tua família não te reconhecer, não se preocupa, não. Os irmãos de Jesus também não reconheceram ele, não. E lá na cidade, lá que ele nasceu lá, ele não fez milagre, não. Porque o povo também não reconhecia ele, não. Ele era filho de carpinteiro, entre aspas. Entendeu? Mas o importante é que o teu nome está no livro da vida. E o Espírito Santo, Jesus e Jeová, o Pai, te reconhece. E quem testifica de mim, de você, não são as membresias, não. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Entendeu? Ele que é o nosso advogado fiel. E o Espírito Santo aqui testifica de nós aqui como ajudador, como advogado ajudador. Em nome de Jesus Cristo. Então fica tranquilo. Amém, irmão? É sempre essa palavra em nome de Jesus. Tá? Amém. Nós estamos no sexto culto. Vai ter mais 4 cultos de ação das dracmas perdidas. Mas tem mais, tem muito conteúdo no meu canal aí que o irmão pode assistir. Amém? O canal dele Meu canal é esse canal, Ezequiel Marinho. Tem no YouTube. Jesus. No YouTube e no Instagram. É no YouTube. Tem no Facebook, esse é no YouTube, o Evangelho de Jesus. Ezequiel Marinho. Também tem os meus canais. O Evangelho de Jesus, no YouTube. No Facebook, também o Evangelho de Jesus, Ezequiel Marinho, pastor por chamado. Também que edita meu vídeo é a Bai Luana Santos Coelho, e a Levita Luana. Tá? E também a Stephanie D, também o canal dela também. Mas já é um outro tema mais paliativo. Desculpa aí. Então, nesse jeito, fica à vontade aí, se você quiser entrar ao vivo conosco aí. Amém. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Tem também os vídeos lá de protesto legítimo lá também. Entendeu? E tem algumas pregações lá que alguns pastores não gostam muito de ouvir, não. Mas é que eu não estou para agradar a alma, estou para agradar a Deus. Falar o que a Bíblia diz, entendeu? Nós dois. Jeito aí.
Precisando de estudo bíblico, se o pastor quiser dar. Não, a gente já está sendo orientado lá em igreja. Então tá. Então tá certo. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí no off. Ela vai passar meu WhatsApp para você, te adicionou aí em off, aí eu passo pode me alguma dúvida na palavra que você tiver, não tem nenhum problema não. Okay? Não, quanto mais instruções, meu pastor é maravilhoso, eu sou membro aqui há pouco tempo, faz uns 3 meses, mas o meu pastor é um abençoado mesmo. Tem igreja que a gente vê que o pastor não... muito obrigado pelas palavras, gostei muito de participar aí. E pode ter certeza que está seguindo. A gente tem que colocar mais coisas assim na internet e colocar coisas boas, né? O pessoal está acostumado. A igreja está muito dentro de 4 paredes, né? Então. Começar a botar essa igreja para difundir o mundo aí, até os confins da terra, como ordenou Jesus. Isso, o mundo hoje está tecnológico, né? Só Facebook, Instagram, então a gente tem que usar isso na verdade, né? A nosso favor. A maldade está usando isso daí a favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O celular é uma coisa, a rede da internet é uma coisa. Se a gente usar o amor de Deus, ela vai cooperar, com certeza. Com certeza. Então, hoje eu sinto que o meu propósito aqui, eu estava falando para minha esposa que se eu pisar num púlpito, eu acho que eu desmaio Não. O Espírito Santo fortalece. Mas aqui eu me sinto mais em casa, mais à vontade, né? Entendeu? Então a gente tem que procurar os lugares. Vai treinando por aqui pela internet, mas vai chegar um momento que quando você vê que está lá no público, fica tranquilo. Com certeza, estou esperando isso. Vai te orientar lá, ele vai te levantar e tu vai ver só. Com certeza. Mas todas as vezes que a gente vai, a gente treme mesmo. Crente que não tremia quando está no público lá, não é crente, não é cristão, entendeu? Toda vez. A gente tem um friozinho na barriga mesmo, isso é natural. Ele é o temor do Espírito do temor do Senhor. Fica tranquilo, é natural. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí, sua família. E uma boa semana aí para vocês. Uma boa semana também para vocês. Também. Deus abençoe o teu lar aí, tua família, teu trabalho, tua vida aí profissional, familiar, tua parentela. Amém? Tua esposa, tua casa, em nome de Jesus. Ela vai chamar naquela, dela mais. Em nome de Jesus. Recebe aí. Amém. Tchau, tchau. Agradeço até a oportunidade, né? Porque geralmente eu sempre compartilho e nunca aparece ninguém. Agora apareceu alguém. Ô, Glória. Amém. Então é isso. Amém. Tchau, glória a Deus. Então a gente continuando aqui, né? Então, é essa questão aí que tem muitos, e muitas das vezes estão aí passando por enfermidade, cai, está bem firme na presença do Senhor, por quê? Por causa que não está honrando, a membresia não está sendo ensinada pela liderança, que é que nem o batismo, tem aquele batismo que é por aspersão, e aí tem aquele que é por imersão. Tem denominação, tem liderança que não acredita que pode ser pela aspersão. Tem que ser por imersão. E o outro, por aspersão, de imersão, não acredito que não é por imersão. Mas não é um só batismo. Se batizou com água, é com água. Cadê aquele eunuco lá que Filipe foi transladado? E foi numa poça d'água, lá numa fonte de água. Uma fonte que jorrava água. O eunuco foi batizado lá no deserto. No deserto, Deus botou uma fonte de água para batizar. Então, Deus, ele quebra protocolo, irmão. Meus irmãos, vamos prestar atenção, vamos ensinar essa membresia aí a respeitar, ter temor do Senhor, respeitar. Se não entende, se não conhece, vai estudar direcionado com quem conhece, com quem pode ensinar. O problema da igreja hoje é que ela travou na escola bíblica dominical das viagens missionárias de Paulo e não dá o ensino do profundo. A bibliologia, entendeu? Desenvolveram uma exegese, né? Uma homilética, pegaram um pouco de escatologia, difundiram a escola dominical do paulatinamente falando, né? Do Freire, entendeu? Do Narciso Ribeiro, Paulo Freire, paulatinamente falando, que dá nas viagens missionárias de Paulo, e não sai daquilo ali e não dá ensino profundo. Então, a membresia, o crente,
cristão não desenvolve, não tem crescimento espiritual. Não é de interesse de algumas grandes denominações que haja crescimento espiritual, porque ele quer ser subjugado ali. E não é isso que Cristo quer. Cristo quer que vá até os confins da terra, seja difundido o evangelho da salvação, para que aumente o número da cristandade. Não é evangélico, não é cristandade. Porque tem a questão da nomenclatura, eu sou evangélico. Eu não sou evangélico, não sou cristão. O coletivo de cristão é cristandade. Na Antioquia, em 11, 26 ao 27, Atos 11, capítulo 26, versículo 26 ao 27, na Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus, que era chamado hoje do caminho, que Jesus é o caminho, eles eram de Jesus, eram hoje do caminho, passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. E o coletivo de cristãos, se você procurar no Google aí, é cristandade. Não é evangélico, não. É Jesus Cristo, não é Jesus. O sobrenome de Jesus é Jesus Cristo. Não é Jesus evangélico. Ele veio para trazer o evangelho das boas novas. O evangelho da salvação, da reconciliação do homem que estava morto para Deus, para viver nele e ser religado a Deus, restaurado a Deus nele. As boas novas. O evangelho da salvação. O evangelho de Jesus, que é a salvação. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Cristo significa ungido rei com o óleo sagrado do templo. Cristo, ungido rei com o óleo sagrado do templo. Jesus, Emmanuel, Deus conosco, Filho de Deus. Jeová, Shalom, príncipe da paz. Então, o que acontece? Agora, os evangélicos. Porque a igreja é evangélica, só não. Toda igreja que professa o nome de Jesus, ela é evangélica. Porque Jesus falou, ide pregar o evangelho da salvação até os confins da terra. Então, a proposta de toda igreja que fala do evangelho de Jesus Cristo, ela é de difundir o evangelho. Lógico, ela é uma igreja evangélica. E é pentecostal. Agora não, tem assembleianos e tem pentecostal. Não tem assembleiano nem pentecostal, não. A assembleia, reunião de homem, igreja, é Betel. Significa um lugar de reunião de homens santos. Esse é o significado de igreja, de Betel. E a assembleia é o que? Uma assembleia que constitui algo. Uma assembleia constituinte. Então, a assembleia de homens santos constitui a presença de Deus, a testificação da presença de Deus naquele momento. Então, por isso, a Assembleia de Deus. Está entendendo? No qual quem determina tudo é Deus. Então, e direciona, determina e direciona. Então, essa é a questão, a função da igreja evangélica. Não significa que a membresia seja evangélica, não. A membresia é uma cristandade que sai para evangelizar, para pregar o evangelho, que é o tema abordado pela igreja que professa a fé em Jesus Cristo, que é o tempo da salvação nossa, que é Cristo Jesus, que professa a fé em Jesus Cristo, o evangelho da salvação de Jesus Cristo, que a incumbência dela é evangelizar. Logo, ela é uma igreja evangélica. E a cristandade, que é a membresia, que são os membros, junto, é uma cristandade, vai sair para evangelizar. E vão no mover do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, que foi derramado para todos os cristãos a partir do dia da festa de Pentecostes. É por isso que veio o movimento Pentecostes. E ali eles começaram a falar em línguas. A igreja pentecostal, que diz que só tem 100 anos no Brasil, e começou a falar em língua, vai fazer 100 e poucos anos. Mas, na verdade, toda a igreja, os sinais que estão na Bíblia, que falariam em línguas. Nem que seja uma vez, o cristão batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua. E muitas das vezes, demora alguns dias para depois que passe pela água, algum tempo, para que ele receba o batismo do Espírito Santo. Ele recebe o toque, a manifestação da leitura, para ele receber o tratamento. Aí depois está lá, não muito depois desses dias, derramarei sobre vós e recebereis o meu Espírito, o Espírito Santo. Está vendo? Então tem todo um trâmite, todo um processo. Então, não estão ensinando o profundo, a raiz quadrada da bibliologia, da Espírito Santologia. Então, esse é o problema aí. E a igreja está tudo subdividida e hoje virando empresa. Para enriquecer alguns homens aí, falsos mestres, outros profetas, outros pastores, entendeu?
e enriquecer muita gente. Informando pessoas que acham que são crentes, mas quando vai ver no final não está crente. No final, quando vai ver, está morto. Achava que estava vivo, mas estava morto. A própria palavra diz isso. E você que tem nome de que vives, mas na verdade está morto. Esse livro aqui, amado, ó, A Guerra do Espírito, A.W. Tauger. A.W. Tauger, A Guerra do Espírito. Ele é muito bom, amigo. Aconselho, recomendo. Tá? Pode perguntar com o pai, ir lá para o seu pastor ler e ver se ele vai recomendar. Com certeza, ele também vai recomendar para você. Para todos vocês aí. Tá? Aqui em Nilópolis está à venda na loja Fonte de Vida, livraria evangélica, de conteúdos evangélicos. A missionária Ângela, tá? Aqui na rua Estrada Getúlio Moura, 1463 em Nilópolis, frente à estação de Nilópolis, Rio de Janeiro. Amém? Fonte de Vida, loja Fonte de Vida. Então, esse livro aqui. Então, quem quiser, esse livro é muito elucidativo com relação a tudo isso que estamos falando hoje aqui. Amém? Então, pastor Jairo também quer falar um pouco. Jairo Barbosa? Jairo Barbosa. O de São Paulo ou do Rio? O do Rio de Janeiro. Fala, meu irmão Jairo. Peraí, que ele ainda ele teve problemas aqui. Aí ele está tentando. Cadê o martelinho de ouro, Jairo? Ó, tem o logo nossa aí, amada aí, ó. Martelinho de ouro, o quadro, são de minha autoria, um vocalista aí que faz o arranjo é o Jairo Barbosa, Cedro do Líbano, Encanto, Moriá, Martelinho de Ouro, o quadro, são tudo louvores de minha autoria, letra e melodia, e o arranjo vocal Jairo Barbosa. Tem mais outros por aí, né, Jairo? Desse jeito aí. Jairo Barbosa, nosso cantor gospel aí. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Jairo Barbosa. Ele botou aqui agora. Não é Jairo Bonfim, é Jairo Barbosa. Eu conheço, Jairo. Ó, ele já mandou até uma solicitação aqui. Deixa eu adicionar ele. Jairo Bonfim ou Jairo Barbosa? Espera aí, ele vai poder falar. Já está adicionado. Uma participação aqui. Quem é Jairo Bonfim ou Jairo Barbosa? Não, Barbosa mesmo. É o Jairo, né? É o Jairo. Fala, Jairo. Calma. Respira que vai. Porque a internet está meio... É só respirar, né, Jairo? Aí. Ele recusou. É porque eu convidei ele. Mas só que ele só está olhando, está mandando mensagem só. Fala, Jairo. Pai do Senhor. Jesus te abençoe aí. Tô com mais umas letras do louvor aí para te desenrolar, hein? Tu sumiu, não apareceu mais, irmão? Amém? Então nós vamos terminando aqui, minha filha, que são meia-noite. É verdade. Tá? Meu amado irmão, agradeço aí a paciência dos amados irmãos em Cristo Jesus aí nessa live de hoje. Demorou um pouquinho mais, 2 horas, né, de live. Tá? O Jairo, agora não dá mais não, porque já é meia-noite, né? Aqui, né? Porque mais de manhã é dia de trabalho, entendeu? É e todos temos que trabalhar em nome de Jesus Cristo, temos que descansar, né? Obrigado aí a companhia de todos vocês, a participação de todos aí, né? Que Jesus esteja abençoando a cada um dessas famílias aí representadas, a cada lar, cada ouvinte, cada pessoa, amém? Vocês podem gostar da nossa live aí, compartilhem, deixe seu comentário, deixe seu like, né? Se inscreva no nosso canal Ezequiel Resmarinho. Quem quiser ajudar no Pix aí, vai ter o Pix também da gente aí. Nosso ministério é Ministério de Espírito de Verdade, tá? O Ezequiel por chamado, Ezequiel Resmarinho, o Evangelho de Jesus. Okay? Pix é 21 99 020 8850. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Descrição no vídeo aí. E você querendo participar sempre do nosso canal, se inscreva aí. E nós estamos aí aguardando aí, né, a sua presença nas outras lives aí, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra e a todos os amados em Cristo que nos acompanham até hoje. E agora nessa live aqui, que venha manifestar na vida de cada um. Eu profetizo como dispenseiro de Deus, ministro do Evangelho, ordenado pelo Espírito Santo na vida de cada um dos amados, em nome de Jesus. O milagre e a bênção que vocês estão pedindo aí. Cada um de vocês. Receba com fé aí. Basta uma palavra, né? Então foi assim que Jesus fez, né? Para aquele empregado
daquele oficial, né? Jesus só falou uma palavra e ele foi curado lá na outra cidade. Então, não importa em que local do mundo vocês estejam, estamos conectados em Cristo. Então, recebam aí, em nome de Jesus, o milagre de vocês, a bênção de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No poder da unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos terminar, né? Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Oh, meu Deus, entra na terra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não desiste não. Quem tem a fé de Jesus, a fé de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O consumador da fé é Jesus Cristo. Então a fé de Ezequiel, a fé da Margarida, a fé da Luana, a fé de Abraão e a fé do Anderson, a fé do Jairo Barbosa, cada um com a sua fé e a nossa fé em uníssono, formando e fazendo que o milagre aconteça na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Com Deus. Amém.